A paz, meu nome é Eudirene, eu estou aqui para trazer uma mensagem para a sua vida e para a sua família. Nós não somos os professores, nós somos o aprendiz, ainda somos recém-nascidos, principalmente na fé. Ainda que você pense, eu tenho uma fé tão grande, Jesus disse que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, se ele disser, monte, vai para lá, ele vai. Monte, vem para cá, ele vem. Ou seja, ainda que nós temos fé, todos os dias a gente tem que praticá-la. Praticar a fé é viver pela obra, é fazendo o bem. Ainda que você não tenha uma fundação para ajudar muitas pessoas, ainda que você não tenha condições financeiras para estar ajudando um ou outro, ainda que você está passando por muitos problemas dentro de casa, ainda que você está procurando trabalho, mesmo assim você pode fazer a obra de Deus. É você olhar para você mesmo e começar a cultivar o melhor de você. Começar a repreender até alguns dizeres, porque tudo quando está bom a gente acha normal, mas quando começa a apertar, como dizem um ditado popular, na hora da fritada dos ovos é que você vê se o óleo está quente ou não. Porque, irmãos, nós estamos todos no mesmo barco. Enfim, alguns sabem que quem está no controle daquele barco é Deus. Porque nós podemos até ter o remo nas mãos, mas o controle, quem tem, é Deus. A fé absoluta é você falar de manhã, tudo que eu tenho pertence a Deus, porque eu sou de Deus. Então, se tudo que eu tenho é do Pai, então eu posso ajudar alguém. E se esse tudo que eu tenho é o meu amor, é a minha esperança, é a minha fé, então eu posso ajudar alguém. Aleluia! Por quê? Porque você tem o amor dentro de você. Você perdoa? Você pode falar do perdão para outra pessoa, ainda que você não conheça. Mas sempre alguém está passando por algum problema familiar, sentimental, enfermidade. Enfim, sempre alguém está no deserto. Então aí é a hora de você doar o que você tem. Se você pode plantar uma semente naquele lar, naquela família, faça. Isso é viver pela fé. Isso é ter fé. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é viver as obras do Pai. Obras vivas, ações, atitudes. Isso é ter fé. Então você vai lá, fala uma palavra, edifica com a paz, ainda que as pessoas dizem, nossa, não tem jeito mais. Meu filho, a minha filha está irredutível. Ninguém ouve. Meu esposo não para em casa. A minha esposa não me ouve mais. Enfim, você só fala de amor, de paz, de esperança. Enfim, você fala de fé, esperança e de amor. Porque é os 3 pilares que vai fazer o alicerce para aquela casa, aquela família e toda a nação. Não existe nada que nós possamos construir se não for por estes 3 pilares. Quando a gente edifica uma família com a palavra abençoada, ela vai refletir. Uma vai passar para a outra e dessa forma alguém vai dizer: como é bom ter paz,
Como é bom ouvir uma palavra que me deixa cheia de esperança. Eu pensei que eu estava conseguindo, mas quando eu ouvi uma palavra edificante, eu fiquei mais forte ainda. E é assim que acontece. Esse é o natural do ser humano. Sempre receber uma atenção. Você faz algo, você espera que alguém olhe e fala: nossa, ficou tão bom. Nossa, você comprou essa roupa, fez algo, ficou diferente. Isso sustenta você, seu ego. Porém, quando você não recebe nada, ninguém nota, ninguém chega até você e fala nada, e você faz mudanças, enfim, ninguém te elogia. Isso faz com que a pessoa fique com autoestima baixo. E a fé vai diminuindo. Mesmo que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Então Jesus disse: você pode mover um monte para lá e para cá. Mas imagina quando a pessoa fica com autoestima baixo. A fé desaparece. A esperança não tem. É aonde as pessoas dão depressão. É aonde as pessoas começam só a pensar negativo. E as negatividades são a força suprema espiritual do negativo. Porque quando você está passando por algum problema, uma perda, alguma dificuldade financeira, enfim, em qualquer área, você começa a pensar: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter uma resposta de Deus na minha vida? Porque quando está tudo bem, as pessoas podem até agradecer a Deus, mas quase não tem tempo. Quando parece que tudo fecha, então você pede pelo amor de Deus. Então você começa a clamar: eu não merecia. Não era para mim estar passando por isso. Por que eu? Porque se fosse com outra pessoa, seria normal? Não. Não é fácil para ninguém. Sabe o que eu reflito? Nunca vai ser fácil para ninguém. Só existe 2 tipos de ser humano. Aquele que, mesmo sangrando, ele levanta e sai andando para organizar e para recomeçar. Ou aquele que desanima pensando: eu já perdi. É o meu fim. Eu vou morrer aqui. Enfim, muitas pessoas dão depressão, ficam pensando: ai, ninguém me deu atenção. Eu dei o meu melhor no meu trabalho e o patrão não me promoveu. Então a pessoa fica caída. Sabe o que o mal gosta? É que as pessoas começam a pensar. Já é uma brecha. Porque a pessoa começa a pensar: ai, eu não vou conseguir. Ninguém vê o que eu faço. Meu trabalho não é reconhecido. Então, eu não tenho mais o que fazer. A pessoa começa a achar que não tem aquela capacidade que ela pensava que tinha e tem. Mas é onde vem a depressão. A pessoa começa a ficar pensativa, que ela não vai conseguir, que ela não é assim como ela pensou que era. É muito difícil para ela. Tudo fica muito difícil. E aquilo vai virando um novelo na mente. E a nossa mente é um campo de batalha. É a nossa alma. E a nossa alma precisa de paz para refletir. Porque quanto mais você fica nervoso ou pensativo, mais você vai se embaraçando. Então, as pessoas às vezes chegam no meio dessa confusão, às vezes até encontra alguém que pode dar um bom conselho,
mas devido a tantas preocupações, você já não ouve. Você já não consegue ouvir, porque você já está reprimido, abatido por conta das decepções lá atrás. Você já foi enganado, já teve decepção no trabalho, a família não dá atenção, então você começa a ficar pensativo. E aqueles pensamentos negativos faz com que a pessoa fique cada vez mais no chão. Sabe, irmãos, eu fui tocada para me falar essa mensagem aqui. O que é mais importante na vida de alguém é Deus. E isso muitas pessoas, ou todo mundo sabe. Eu tenho Deus, mas está com depressão. Eu tenho Deus, mas está com síndrome do pânico ou doença psicológica. Mas as pessoas podem dar essas doenças. Sim, todos podem dar. Porém, todos podem buscar fortalecer a mente, que é a alma, em Deus. A fé, irmãos, voltamos a falar da fé. A fé é o alimento espiritual que nós precisamos ter do tamanho de um grão de mostarda. Nós temos que pedir a fé, assim como nós temos que pedir a paz, pedir a esperança, pedir o amor de Deus, para que nós possamos aprender a perdoar. Mas eu já perdoei, na minha vida está tudo em paz. Amém. Não podemos esquecer dos mandamentos de Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Isso te faz lembrar que você precisa estar bem. Você precisa cuidar de você. Quando você cuida de você, você começa a cuidar de outras pessoas. Você faz parte desta nação. Você cuidando de você, você começa a cuidar de outra pessoa. Porque da mesma maneira que você está bem, você quer que outra pessoa fique. Olha, eu fiz assim, deu certo. E a minha vida deu uma transformação tão grande. E essa transformação faz parte do que eu estou vivendo agora. Antes eu pensava assim, até era religiosa e acreditava que a minha fé era muito grande, mas vivia doente, vivia com doença psicológica, eu vivia com depressão, depois aumentou o quadro, síndrome do pânico e assim por diante. Eu estava muito mal, eu não gostava de tomar remédio, de jeito nenhum. E fui vivendo daquela forma. Eu não conseguia dormir mais. Eu passava a noite inteira em claro, olhando os meus filhos dormir. Então, quando você faz algo, quando você recebe algo que não é natural, o natural é você ganhar um abraço de alguém, um conselho de alguém, é você ser promovido no trabalho, é você encontrar alguém que te ama de verdade, é você ser uma pessoa bem-sucedida. Isso é o natural. Porém, o sobrenatural é diferente. O sobrenatural vem de Deus. Ele faz você enxergar diferente. Antes de eu ter essa fé, eu também pensava que eu tinha muita fé. No entanto, eu gosto de falar da fé, porque a fé é o relacionamento que você tem com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, a fé é que faz tudo acontecer. Em Marcos 9, tudo é possível ao que crê. O que nós não podemos esquecer é que nós precisamos ter fé para acontecer.
Eu vivia uma vida que eu pensava que eu era. Eu tinha muita fé. Mãe, trabalhava, saía até debaixo de chuva para ir ao trabalho, de bicicleta, enfim, e vivia com doenças psicológicas. Doenças essas que foram causadas devido a um dado momento de minha vida que eu estava morando na fazenda e ali os 2 filhos meus mais velhos veio morar na cidade e aquilo me causou uma ansiedade e aquilo foi aumentando. É igual eu falo, quando você começa com um problema, você começa a pensar, será quando que eu vou ter meus filhos de novo? Será que um dia eu vou conseguir ter um lar que eu possa abrigá-los sem precisar de outras pessoas? Porque eu dependia muito da minha mãe. Enfim, vim para a cidade, comecei a trabalhar. E trabalhando, cuidando dos meus filhos e não dormia. Eu não dormia à noite e tinha que trabalhar de dia. Aquilo vai indo, você fica... O seu corpo parece que não está pisando no chão. Você parece que está flutuando. É estranho. É muito estranho. Porque eu não conseguia e não queria tomar remédio. Eu até comprei. Estava com as caixas de remédios que eram calmantes. Porém, eu olhava para eles e eu não consegui, né? Não consegui. E eu fui assim há muito tempo. Então, eu conheci uma pessoa nesse momento da minha vida. E essa pessoa, em 3 meses que a gente estava se conhecendo, eu confiava e eu fui decepcionada, totalmente decepcionada. Quando, irmãos, a gente está conhecendo alguém ou quando a gente quer relacionar com alguém, hoje eu sei, primeiramente, a gente precisa estar bem. Primeiramente, você precisa tratar de você. É como eu disse, como ajudar alguém se você mesmo não está bem? Hoje eu sei. As cicatrizes foram fechadas pelo sangue de Jesus. As feridas foram fechadas pela graça de Deus. De toda mágoa, tudo que eu passei. Porque não foi fácil para mim. Se antes não era fácil eu ficar longe dos meus filhos uma semana, porque todo final de semana eu via eles, os mais velhos, e os menores viviam comigo. Imagine depois numa situação essa agora, a qual não vai ter jeito de eu contar se eu não chorar, porque é muito triste. Eu envolvi. E quando eu vi, olha, eu sou uma mulher que eu nunca bebi, não fumei, nunca. Fui criada na fazenda, com os bons costumes, era católica, religiosa. E depois que eu tive essa doença psicológica, a qual um dia uma médica, de madrugada, eu ia no médico direto. Ela disse, ela olhou para mim, você não tem nada, pressão boa, peso bom, você é saudável, você não tem nada, isso é síndrome do pânico. Falei, que é isso? Ela falou, uma doença psicológica. Falei, fui embora com aquilo, porque as crises vinham do nada. Às vezes eu estava assim conversando e de repente as minhas mãos começavam a esfriar, os meus pés começavam a esfriar e o abatimento cardíaco do coração acelerar de tal modo que essa veia ficava alta. Parecia que eu ia cair, ia morrer. E aquilo virou um pânico mesmo, porque eu tinha medo de morrer.
de que ele foi cada vez ficando pior. E então, eu, vivendo daquele jeito, eu fiquei 1 ano e meio com esse problema, com essa doença. E nesse período todo, eu vim para a cidade, onde eu estava na fazenda, vim para a cidade, né? E morando aqui, comecei a trabalhar, né? E trabalhando, não dormia. Tava ficando pior, cada vez pior. Conheci essa pessoa e quando eu olhei, eu estava atrás das grades. Eu estava presa. Sim. O que estava difícil, o que estava triste e ruim para mim, ficou pior ainda. Porque quando você fica cego, você anda e não enxerga nada. Mas foi isso que aconteceu. Eu não estava enxergando. E quando eu abri meus olhos, eu estava numa prisão. Má companhia, realmente. Não só corrompe os bons costumes, mas leva a sua dignidade, leva tudo que você tem. A presença dos seus filhos, seus familiares, o que você poderia explicar, falar, mas não tem jeito. Isso tudo porque eu fiquei calada diante daqueles fatos, daquela situação toda. Todos perguntaram: o que você fez? Nada. Calada. Calada eu fiquei. Calada eu permaneci. Calada eu fui julgada. Pensando que ia embora. Porque eu acreditei naquela pessoa. Quando você acredita nas pessoas, elas te decepcionam. Porque eu pensei, pelo meu caráter, por eu ser uma pessoa trabalhadora, uma mãe de família, eu vou embora. Mas não foi assim. Mesmo vocês tendo tudo de bom, como sempre, basta você estar no lugar errado. Tudo dá errado. Foi assim que aconteceu. Eu ali no lugar errado, tudo deu errado. Enfim, me perguntou: você conhece essa pessoa? Você está com ele? Ele tinha me dito antes: não fala nada. De todo jeito você vai para casa. E eu não fui para casa. Fiquei calada e fui presa. E ali dentro daquela prisão, as coisas foram acontecendo. Teve uma pessoa lá de dentro, né, que me deu um Novo Testamento. Uns 3, 4 dias que eu estava ali naquele tormento, só chorando. Ainda não tinha me dado aquela crise. Chegou uma vereadora presa. Inclusive eu não sei o nome dela porque eu esqueci. Mas essa pessoa, ela foi usada por Deus, porque ela chegou naquele lugar, coisas de política, né? Mas ela era uma mulher de fé. Ela era uma vereadora, foi julgada pelos demais, mas era uma mulher de fé. Eu nunca vi daquele jeito. Eu pensava que eu tinha fé, até que eu conheci ela. E então ela me olhou, ela segurou nos meus braços e começou a falar de Jesus para mim. Eu estava indignada. Eu estava, sinceramente, eu pensei que era o meu fim. Falei, dessa eu não vou conseguir sair. Eu não vou conseguir. Mas aquela mulher,
ela chegou e ela falou de Jesus para mim. E ela falou daquele amor, um amor que cura, que liberta e que salva. E esse amor é muito, mas muito sobrenatural. É diferente do que tudo que a gente vê, é diferente de tudo que a gente conhece. Quando a gente sente esse amor dentro da gente. Tinha uma pessoa ali que ficava implicando. Ali é um lugar de perseguição, é um lugar de pessoas que ficam ali, tipo, dando agulhadas uns nos outros. Misericórdia. Então, já tinha uma pessoa ali que ficava me dando agulhada, falando, perseguindo, e que não suportava minhas lágrimas, não suportava eu chorar. Então, para que vem para esse lugar? Como que um tipo de gente desse vem para cá? Entendeu? Então, aquilo era o tempo todo. Aquilo foi me dando uma coisa ruim, um nó na garganta. Além de eu estar sofrendo pelos meus filhos, eu ainda tinha que escutar pessoas que não me conhecem falando mal de mim. Então eu fui passando até que chegou essa mulher. Quando ela chegou, ela foi enviada por Deus. Aleluia. Ela chegou e ela me olhou e falou de Jesus. Eu comecei a chorar, porque eu não suportava essa mulher. Mas ela viu que ela ficava me perseguindo. Ela viu que eu estava com um nó na minha garganta, com vontade de respondê-la, com vontade de falar tudo o que eu queria falar. As pessoas falam de você, está na sua frente, você tem que ficar calado. Então, ela chegou e me deu esse conselho. Você é uma mulher de Deus. Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus tem um mistério com você, tão grande que eu não consigo entender, mas Deus está me revelando aqui. E ela falando e eu chorando, ela falando e eu de joelhos, derramando em lágrimas, porque não tem como, irmãos, não tem como explicar, é uma situação, as outras pessoas tudo olhando. Então, passou essa parte. No outro dia ela chegou em mim e disse: para você orar, você precisa pedir perdão. E ela que me perseguiu, foi ela que estava me implicando. Eu não preciso, eu tô certa. Ela falou: não, Deus não quer saber disso. Deus, Ele quer o seu coração limpo. É preciso você pedir perdão. Quem tem um compromisso com Deus é você. Então é você que vai pedir perdão para ela. Falou baixinho no meu ouvido, bem baixinho, mesmo só para mim ouvir. E eu esperei, eu não conseguia. E eu pensava: eu vou agora, não, eu vou depois. Não, agora eu não vou. E então, num dado momento que chegou o almoço, ela estava sentada lá no chão e eu consegui criar uma força perto de todas as pessoas. Não é fácil você estar entre 3, 4 pessoas, ainda fosse só você e a pessoa, enfim, era a pessoa que estava me prejudicando, era a pessoa que estava me perseguindo, todos viram, mas foi eu que fui até ela pedir perdão. E eu fui. Cheguei, fiquei na frente dela e pedi perdão. Falei: fulana, me perdoa. Ela não olhou na minha cara. Ela só disse: quem perdoa é Deus. Nesse momento, eu abri o meu coração. Nesse momento, uma porta se abriu. E nesse momento eu senti
a paz do Espírito Santo, coisa que eu não conhecia. Aqui fora, com muitas lutas, trabalhos, e por fim, longe dos meus 2 filhos mais velhos, eu não conseguia refletir, eu não sabia que tinha essa fé. Eu sempre, na época, a gente que é católico fala, eu rezava e tal, né? Mas as coisas continuavam embaraçosas. E foi eu conhecer essa pessoa, e foi eu ir para prisão, e essas coisas lá dentro acontecendo. Enfim, eu me vi diante de uma situação diferente. A partir daquele momento, eu era outra pessoa. Quando você aprende a perdoar, quando você pede perdão para alguém, as comportas do céu se abrem. É diferente. É diferente do que falar, é diferente do que ler um bom livro. Você pode ler e reler 1000 vezes a maior obra de sua vida. Mas se você não abrir o seu coração para Deus, enfim, o que Jesus disse em Mateus 25? Se eu estiver com fome, aquele que me der o que comer. Eu estive com frio, me deste um agasalho. Eu era estrangeiro, me hospedastes. Eu estava na prisão, me visitastes. Eu estava doente, fosse me ver. Então os discípulos perguntaram, mas mestre, nós nunca fizemos isso ao Senhor. Então ele quis dizer, se alguém de vós fazer isto para um dos meus pequeninos, fazeis para mim. O que Deus deixa bem claro, irmãos, é que nós temos que construir o reino de Deus aqui na terra. O reino dos céus está aqui, ó. Como assim? Sim, lembra de João pregando? Vinde. É chegado o reino dos céus. Quem tem ouvidos, ouça. Por quê? É chegado o reino dos céus. Ai, mas foi naquela época. É agora. Chegou para mim, chega para você. Não espere uma catástrofe acontecer. Não é preciso esperar o chão abrir para você enxergar que Deus é na sua vida. Para mim, o chão teve que abrir. Mesmo quando eu pensava, eu tinha Deus, eu era religiosa e tudo mais, eu vivia doente. Problemas emocionais. Enfim, eu poderia resolver facilmente, trabalhando como sempre trabalhei. E então, eu poderia buscar os meus 2 filhos mais velhos e levar para casa, normalmente, né? Com uma reflexão boa, enfim, com tudo organizado. Mas não foi dessa maneira. Eu fiquei desorganizada, a minha mente. Quando a sua mente vira um carro descontrolado, você machuca a si mesmo e machuca outras pessoas. Porque quando aconteceu isso comigo, eu machuquei todos que me amam e a mim mesma. E aquilo é um túnel sem fim que você vai afundando. Você vai afundando. Mesmo quando as pessoas... Sabe o que era difícil? As pessoas que chegavam ali eram as usuárias, talvez pessoas que, né, que eram mesmo, né, naquela situação. Aí olhava para mim e falava, como que vem uma pessoa desse jeito para cá? Eu ajudava elas. Eu falava sempre a palavra de Deus. Enfim, naquele lugar eu fui usada. Eu fui usada de uma maneira sobrenatural, a qual eu não conhecia. Eu conheci o natural das coisas. Eu dizia que eu tinha uma fé muito grande, mas na verdade eu conheci a fé dentro da prisão. E então eu conheci essa vereadora, eu pedi perdão, meu coração se abriu.
Então, num dado momento, ela pediu que ela tinha um curso superior e ela pediu para que a gente ficasse só eu e ela juntas. E nesses momentos, nós buscavam a Deus de joelhos, orando e chorando, confessando, jejuando, fazendo o que tem que fazer. Todo ser humano, aqui, em qualquer lugar. Então eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Comecei a ler a palavra de Deus, desde Gênesis, enfim. Consegui chegar em Apocalipse, porque eu fiquei muitos anos lá. Mas quando eu conheci Jesus, ainda foi com 28 dias que eu estava ali dentro. Eu estava ali dentro, né? E aquela vereadora foi embora, eu fiquei. Então, num dado momento, veio aquela crise, a crise do síndrome do pânico. E dessa vez veio pior do que quando vinha lá fora. Eu tinha que ir imediatamente para um médico. E ali era a noite, não sei a hora. Ainda não estava no convívio. É depois que eu fui para ficar com mais 16, 18 detentas. Enfim, eu estava sozinha ali. Mas eu estava com Deus. Aleluia. Eu sei que eu comecei a passar mal e minhas mãos suavam, meus pés, coração disparou e eu comecei a suar o corpo inteiro, transpirava que molhou a minha roupa. Então eu abri uma torneira que tinha ali e eu abri e joguei água sobre mim, eu não aguentava, eu estava tremendo demais. Aí dessa forma eu olhei em volta. Eu via que tinha um Novo Testamento que eu tinha ganhado, né? Então eu peguei aquele Novo Testamento, eu não conseguia ler. Eu pensei, eu vou morrer. Não vou conseguir. É o meu fim. Eu tinha medo de morrer. E aquilo piorava. Piorava mais ainda a situação. Eu ficava atônica. Eu ficava atemorizada. Essa é a palavra. Então vai ficando cada vez pior. Aí eu peguei, abri o Novo Testamento. E eu falei para Deus, e eu falei para Jesus, porque eu tinha visto uma pregação do pastor. Eu estava passando mal em dado momento, e eu fui na igreja uma vez ou outra, e eu escutei a pregação do pastor, falando da salvação, falando do inferno, falando que quando a gente entrega a vida da gente nas mãos de Deus, tudo Ele faz. Então, nesse momento, eu guardei essas palavras. Então, aquele culto veio na minha mente. E primeiramente, eu falei, Deus, me perdoa. Eu estar aqui, eu não sabia o que fazer, fiquei calada diante daquelas pessoas que me perguntaram. E eu estou aqui longe dos meus filhos, tem misericórdia de mim, me perdoa, não deixa eu morrer para o inferno. E me perdoa, cuida dos meus filhos, cuida dos meus irmãos de sangue. Enfim, se o Senhor tem algo na minha vida, um propósito, uma promessa, me salva. Mas se agora for o meu dia, não deixe eu ir para o inferno. Essa oração, irmãos, eu falei em lágrimas. Eu falei em lágrimas e quando eu falei em lágrimas, eu desapareci. Apaguei, não vi mais nada. Quando eu acordei cheia do Espírito Santo. Eu acordei diferente, eu acordei com esperança. Você ter esperança é diferente.
Um ser humano, ele pode ter tudo, ele pode ter um carro bonito, pode ter uma vida resolvida, tudo. Se ele não tiver saúde, ele não tem nada. E o ser humano, ele pode ter tudo, saúde, uma vida maravilhosa, mas se ele não tiver a fé, porque em dado momento que acontecer, o barco balançar, alguma coisa acontecer e ele não tiver a fé, ele vai se abater. Então é necessário, primeiramente, ter saúde, cuidar de você e principalmente ter a fé em Deus. Porque Deus disse, primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer para nós é isso. Isso está em Mateus 6,33. Porque quando a gente busca Deus, o amor de Deus, a gente tem a fé. Porque a hora que acontece algo que a gente não esperava, essa fé alimenta a nossa alma. Essa fé faz a gente permanecer de pé, para a gente ter esperança de sair daquela situação, para a gente ter esperança de dar a volta por cima, para a gente ter esperança de recomeçar. Foi isso que aconteceu. Eu acordei cheia de esperança. Como? Eu não sei. Eu sei que eu fui tocada por Deus. Agora, a esperança que eu tenho é tão grande, mas eu não tinha nenhum advogado, não tinha visita. Ficava sabendo notícias dos meus filhos de vez em quando. Enfim, a vida nossa é um grande aprendizado, também é um livro, e também você pode fazer a diferença, não se deixando abater por nada. Eu tinha escolhas, ou me deixar abater, ou me resolver, e foi isso que aconteceu. Com certeza eu não suportaria, morreria, ou eu sobreviveria alimentando de algo sobrenatural, que é de Deus. Então eu me entreguei ao sobrenatural. Naquele momento que eu disse, se o Senhor tem algo na minha vida, uma promessa na minha vida, porque a vereadora disse que Deus estava falando com ela e Deus tinha uma promessa na minha vida tão grande, que era algo que ela não conseguia expressar. Então eu acreditei. Eu também acreditei nas palavras do pastor no culto, mesmo quando eu não entendia nada. Eu lembrei. Deus permitiu que eu lembrasse naquele momento. Então eu lembrei. Ele falando da salvação, da vida eterna, e também falando do inferno. As pessoas que não sabem pedir perdão, não perdoa, as pessoas que endurecem o coração, as pessoas que não conhecem a fé. Então, irmãos, nesse momento eu apaguei, acordei cheia de esperança, cheia de vontade de viver, louvando naquele lugar. Aí, quando eu conheci a palavra de Deus, eu cheguei lá em Atos, que é sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu fiquei muito, mas muito impactada, porque a vida do apóstolo Paulo, ele era Saulo. Ele foi derrubado do cavalo, ficou cego, e o profeta Ananias orou para ele. Ele voltou a ver e começou a servir a Deus. Não é diferente de mim, não é diferente de você, não é diferente de ninguém. É só a gente crer e buscar para nós o sobrenatural de Deus. Eu também, pela força da expressão, também caí do cavalo. Porque quando você conhece alguém quando você começa a relacionar com alguém que você não conhece, você está cego espiritualmente. Essa é a verdade. Então, o que eu falo aqui é o meu testemunho. Os nossos olhos espirituais têm que estar abertos, e só pela fé que eles abrem. Porque tem uma escama nos nossos olhos.
quando a gente não tem a fé em Deus, em Jesus, no nosso único Salvador. Ele é o Papai, Ele é libertador, Ele salva, Ele cura as feridas, fecha as cicatrizes da alma. Com o sangue de Jesus, Ele me curou. Nunca mais eu senti nada. E o mais impressionante, impactante, é que eu continuei vivendo no sobrenatural. Porque isso aí só foi o primeiro milagre e o primeiro sobrenatural da minha vida. Porque depois foi acontecendo, mas também nunca ninguém me tocou. Nunca. Sempre teve as aflições, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, Jesus disse. No entanto, eu me coloquei na postura de Daniel várias vezes, na postura ali do apóstolo Paulo, quando disse: eu sou o último dos apóstolos que cheguei, aleluia. Mas, no entanto, Deus usou, Deus abençoou e Deus protegeu. A tua graça me basta, o apóstolo Paulo disse. E eu, contudo, irmãos e irmãos, estou aqui para dizer esse testemunho a vocês e dizer que é com convicção, com muita, mas muita esperança e fé no coração, com amor de Deus, que eu estou de pé. Só por Ele. E viver pela fé, andar pela fé, é você fazer as obras dele. É quando ninguém está vendo, você está orando. É quando ninguém está vendo, você está desejando bem para aquelas pessoas que falam de você, fazem calúnias ao seu respeito. Porque para falar da gente, a gente acha tanta gente. Mas para ajudar, é um ou nada. Então eu costumo dizer que a sua vida não é um carro desgovernado. Não, não é. A sua vida é abençoada pelo Pai. Porque Ele está no controle de tudo. O carro é você, o motorista é Jesus. Então saiba que, mesmo quando tudo está reviravolto, saiba que tem Deus com você. Saiba que Ele está no controle de tudo. Porque se Deus não tivesse me tocado, eu não teria aguentado, eu não teria suportado aquela dor. Eu não teria suportado a tristeza. Eu chorei durante o tempo que eu estava ali demais, mas escondido, só para Deus. Para todos, eu me mostrava forte, eu me mostrava em paz, porque eu estava em paz. Porque sofrer, chorar de saudade é uma coisa. Você ter esperança que vai encontrar é outra. E você ter fé que vai suportar é diferente. E você ter o amor de Deus para perdoar aquelas pessoas que estão te humilhando é sobrenatural. Não tem como explicar. E foi assim que eu fiz. Todas as pessoas que me feriam com palavras, Deus me tocava para me escrever uma mensagem. E eu escrevia. Eu escrevia. Orava para todos. Orava para Deus cuidar dos meus filhos aqui fora. E graças a Deus, sempre Ele cuidou. Deus sempre abençoou e guardou e o protegeu. Assim como me protegeu lá na cova dos leões. Porque um lugar triste, um lugar de lágrimas, um lugar assim, você não precisa dizer muito. Só precisamos dizer, quando você está com Jesus Cristo, mesmo que esteja num vale, que é o que aconteceu comigo, eu ali naquele vale, eu estava sempre louvando a Deus e orando e jejuando e sempre falando uma boa palavra para outras pessoas que estavam em desespero. Porque o que nós não podemos deixar acontecer em nenhum lugar de suas vidas
é o desespero chegar. Porque o desespero ele vai dar confusão na sua mente, que é a sua alma. Mas quando você tem paz, você tem certeza que vai dar a volta por cima. Quando você tem paz, você sabe que vai dar certo. Pode demorar, demorou comigo. Demorou eu sair. Muitas pessoas diziam, se você tem esse Deus mesmo, as pessoas incrédulas, por que ele não tira você daqui? Se eu fosse você, já que não tem visita, ninguém te escreve nem nada, por que você não amarra um corda no pescoço e não tira a sua vida? Essas pessoas eram deprimidas, essas pessoas bebiam remédios, enfim. Não precisa dizer nada, né? Contudo, irmãos, conhecendo a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, que a gente precisa ler, reler, e o mais importante é você aprender pela fé e revelação pelo Espírito Santo, isso te traz vida, isso te traz um renovo, isso te traz a oportunidade de dizer para outras pessoas, Deus vive, Jesus, Ele cura. Deus, Ele está com você até na cova dos leões. Foi o que aconteceu comigo. Esse testemunho eu comparo assim. Jogaram Daniel ali para testar, para provar se ele tinha Deus. E ele tinha. Aleluia. Comigo, eu fui parar ali naquele lugar, porque eu estava numa companhia errada, com toda certeza. Então, irmãos, mas eu poderia ter saído. Se alguém tivesse, sei lá, alguém da minha família tivesse arrumado um advogado, eu poderia ter saído. Não sei, eu perguntei isso há muito tempo para mim mesma. Mas eu sei que todo o tempo é determinado por Deus. Não adianta perguntar, e se tivesse acontecido assim? E se tivesse acontecido aquilo? E se tivesse feito assim? O se. O por acaso? Não. Porque tudo é de Deus. Tudo é dele, por ele. E para ele são todas as coisas. Tudo que nós faz, Deus está vendo. Então o Senhor me guardou. Ele me curou, me fortaleceu, me fortificou para me ajudar outras pessoas ali dentro. E eu ajudei. Contudo, tinha bastante pessoas, entre 130, mais ou menos. Porém, 3, 4 pessoas gostava de ouvir. A maioria ficava calada. Mas essa maioria também gostava de humilhar. Essa maioria também gostava de pisar, gostava de querer abusar, dizendo que as pessoas que escondem atrás da Bíblia são pessoas falsas, são pessoas mentirosas, são pessoas que não sabem o que fazer, então escondem atrás da Bíblia. Mas eu digo com toda certeza, sem medo de errar, as pessoas que escondem atrás da Bíblia, elas estão debaixo, aleluia, das asas do Senhor. As pessoas que escondem atrás da Bíblia, elas pedem perdão. Elas, primeiramente, para pisar no reino dos céus, elas fazem um compromisso, uma aliança com Deus. E essa aliança é fidelidade. Então não há mentiras. Quem mente é o inimigo. Deus é a verdade. Então as pessoas que estão ali no compromisso com Deus, claro, as pessoas vão dizer, mas tem todo tipo de gente. Sim, mas o que importa é você, é a sua essência. Não é o que as pessoas estão falando. Quando você tem a consciência tranquila, você dorme em paz, você vive fazendo a diferença e não preocupando com o que as pessoas pensam. Você vive
um dia de cada vez, porque você sabe que você pode subir um degrau num aprendizado infinito. Você sabe que você pode ganhar as respostas do Pai para você seguir em frente, para você olhar para você mesmo e dizer: muito obrigada, meu Deus. Eu vivo hoje, amanhã e sempre e será eternamente. Porque viver com Cristo é amar Ele em primeiro lugar, é amar a mim mesmo, amar outra pessoa como a mim mesmo, é viver fazendo bem sem olhar a quem, perdoando essas pessoas que levantam calúnia. Ai, mas isso não é verdade. Ela sendo pastora, isso é mentira. Isso é para as pessoas que não sabem o que é espiritualidade. Isso são pessoas que vão viver na mesmice. Eu nasci assim, vou morrer assim. Para quê? Se é tão bom ser transformado por Deus. Aleluia. Se é tão bom viver experiências com Deus. Eu tive uma experiência no lugar difícil. Posso dizer, no lugar mais triste. Porque pior do que aquele lugar, só um hospital. No entanto, Deus me manteve de pé e eu ajudei outras pessoas, em vez de eu ficar preocupada com os meus problemas, que era não ter visita, não ter notícia dos meus filhos. Eu coloquei nas mãos de Deus. Eu comecei a trabalhar na fé. A fé é assim. É você confiar e você ir fazendo outra coisa. Tipo, você colocou algo para fazer, você está assando um bolo, você colocou lá no forno e você pode arrumar a casa. Você sabe que em 40 minutos ele está assado. Você tem certeza disso, certo? Assim é a fé. Eu coloquei nas mãos de Deus, eu não podia estar lá com os meus filhos, mas a minha fé podia. Então a minha fé foi, a minha fé estava e está. Aleluia. Então eu e ajudar outras pessoas. Pessoas que não tinham a fé que eu tinha. Pessoas que não tinham entendimento. Então o que eu fazia? Eu ajudava. E quando a gente ajuda alguém, Deus vai abençoando a sua casa. Quando você levanta a mão para alguém que está precisando, Deus está te levantando espiritualmente. Deus está te levantando, Deus está te levantando, Deus está te levantando, Deus está te levantando. É aonde o Senhor Deus Todo-Poderoso fala: eu vou te honrar. Você não mais vai tomar emprestado a ninguém. Porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o coração das pessoas. Quando Ele falou para Jacó, que estava no deserto ali, ele teve um sonho com Deus. Então Ele mostrou para Jacó o caminho. Deus fez uma aliança com Jacó. Ele fez essa aliança comigo. E Ele faz na sua vida. Deus é assim. Ele trabalha ontem, hoje, amanhã e sempre e eternamente. Deus trabalha em nossas vidas. Você só precisa confiar. Você precisa abrir seu coração. Aprender a perdoar. Porque Deus, Ele te ama. E Ele te ama de verdade. Eu me chamo Eutirene Cruz. E estou aqui nesse canal no YouTube. E, enfim, né, trabalho em outras plataformas. E eu te falo que quando Deus me levantou, eu não sabia o que fazer. Eu só sabia que eu tinha que pregar a palavra de Deus. Eu só sabia que eu tinha que falar desse amor, dessa fé e dessa esperança. Os 3 pilares do Senhor. Os 3 pilares espirituais. É o que te mantém. É o que te faz viver, sonhar, acreditar e chegar aonde você precisa. Olha, todas as áreas de nossas vidas precisam de uma atenção. E quando a gente não recebe a atenção de ninguém, foi o meu caso, de pessoas, e a gente vive o sobrenatural, você começa a entender que existe algo a mais. Você pode fazer a diferença ajudando pessoas.
Isso vai acumulando brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso vai acumulando as bênçãos divinas de Deus. Isso vai acumulando as maravilhas de Deus em sua vida. Quanto mais você ajuda, mais Deus te abençoa. É impactante, mas pode ter certeza que a transformação de Deus, ela é como uma metamorfose. Ela é metamorfose. Na verdade, não é como, é uma metamorfose. E eu fui transformada. Assim é um ser humano que conhece o sobrenatural de Deus e vive nele. E é assim que vai ser para sempre. Porque o amor de Deus, ele é transformador. Ele te mostra lugares que você nunca foi. Ele faz você viver lugares que você jamais sonhou. Ele te mostra o que você tanto queria viver. E você vive. Porque hoje eu sei que o amor de Deus, ele faz você superar a dor. Ele faz você vencer a dor. Ele faz você perdoar quem te feriu. Ele faz você ser uma pessoa transformada, edificada. Porque Deus é o Senhor. Ele é o Salvador. Então, obrigada por ter ficado aqui comigo, nesse testemunho. Que Deus o abençoe grandemente. E curtam, compartilham, porque o amor de Deus não pode ficar só num lugar. Esse amor tem que ir para todos os lugares. Me siga aí no meu canal, porque Deus me usa para falar com você. Me siga e para mais vídeos, em nome de Jesus, que Deus o abençoe fortemente. Um grande abraço.